O deus marcial que regrediu ao nível 2 capítulo 120. Quem é você, exatamente? Bijang olhou para Seong Ji-han com descrença. Você derrubou sem esforço a horda de monstros, contra a qual até eu tive que estar preparado para a morte. E você usou o poder das trevas para fazer isso. Seong Ji-han estava pensando em como responder à acusação de Bijang quando sua boca se abriu involuntariamente. Um evento forçado foi ativado. Só posso dizer que sou afiliado à divisão secreta da Ascensão Real e nada mais. A divisão secreta, entendo. Achei que eles iriam falhar, mas conseguiram cultivar um talento excepcional como você. Então, o experimento foi um sucesso? Sim. Assentindo como se estivesse convencido, Bijang puxou a grande lança de suas costas. Então tenho meu dever a cumprir. Que dever? Vou solicitar ajuda dos gigantes neutros. Se eles souberem que Shoyu ressuscitou, eles ajudarão. Enquanto isso, proteja esta ponte com isto. Ziz. Da grande lança emergiu um relâmpago branco, unindo-se em uma esfera. Esta é a essência da lança da nuvem trovejante. Vou enxertá-lo temporariamente na sua lança. TSSSSS Tio. A essência da lança da nuvem trovejante entrelaçou-se com a bandeira da Fênix e foi naturalmente absorvida pela bandeira da Fênix como se sempre tivessem sido uma só. TSK. Thundercloud, saindo sem olhar para trás. Bijang brevemente pareceu ressentido com a nuvem trovejante que foi prontamente absorvida pela bandeira da Fênix e se afastou. Então, confio a ponte a você. E com isso, o gigante Bijang começou a se afastar. Enquanto Seong Ji-han observava suas costas, as mensagens do sistema começaram a chegar. Você limpou completamente o mapa de defesa, ponte solitária. Para ficar em primeiro lugar, sua experiência e taxa de aquisição de GP aumentam em 50%. Para uma conclusão completa, você ganha o dobro de experiência e GP. Você é um jogador que domina a liga. Para uma colocação apropriada na liga, é fornecida experiência adicional. Seu nível aumentou em 4. Você adquiriu 200.000 GP. Você concluiu a missão épica. Você adquiriu 50.000 pontos de conquista como recompensa. Você adquiriu a Thundercloud Spear como recompensa. Com essa mensagem, começou o logout de todos os jogadores, incluindo Seong Ji-han. Uau, insano. Acabou assim? As recompensas são loucas. Quanto GP é isso? Os jogadores participantes sorriram de orelha a orelha enquanto olhavam para a mensagem de recompensa que aparecia antes do logout. Graças a serem carregados por Seong Ji-han, eles também receberam uma quantidade absurda de recompensas. Para um jogador ouro, jogar um bom jogo geralmente não leva a um aumento de nível. Apesar de não fazerem quase nada nesta batalha, todos ganharam pelo menos um nível, sendo que alguns ganharam 2 níveis de graça. Então este é o transporte difícil do famoso Seong Ji-han. Espero que estejamos no mesmo time da próxima vez. Enquanto todos se desconectavam alegremente, Sofia virou-se para Yoon Seo, com o rosto brilhante de felicidade. Uau, nossos níveis dispararam, certo, Seo? Os 2 jogadores de prata, ao contrário dos jogadores de ouro, subiram mais níveis, ambos subindo de nível em 4, assim como Seong Ji-han. Sim, mesmo que eu realmente não tenha feito nada. Yoon Seo quebrou a corda do arco e falou com uma pitada de decepção. Dado que era um mapa de defesa, ela pensou que poderia ter uma chance de atirar algumas flechas. Mas seu tio terminou tudo sozinho. Não estou aproveitando muito o tio? O que isso importa? Seo, você pode jogar mais um jogo. Apenas mostre suas habilidades lá. Sofia, você está bem? Eu me sinto ótimo. Eu até contribuí o suficiente para ficar em segundo lugar desta vez. Eu dei um bônus ao Ji-han. Sofia riu. Como Seong Ji-han quase terminou o jogo sozinho, era natural que Sofia, que o apoiou fornecendo buffs, ficasse em segundo lugar em contribuição. Como apoiador, Ji-han é alguém que realmente faz o fortalecimento valer a pena. A maneira como Sofia olhou para Sang Ji-han parecia ainda mais intensa do que antes. Ela já gostava da classe guerreira, mas o show individual dele hoje deixou uma impressão ainda mais profunda nela. Depois de sair, Seong Ji-han verificou sua recompensa principal, a Thundercloud Spear. Lança da nuvem trovejante, grau, SS. Esta lança sem forma foi criada pelo primeiro imperador do Império das Nuvens através do aproveitamento de raios. Quando fundido com outros equipamentos, pode demonstrar todo o seu potencial. Aprimora o equipamento ao qual está fundido e confere a propriedade de relâmpago. Para fundir-se com o equipamento-alvo deve ser pelo menos grau SS. Após o reconhecimento total como mestre da Thundercloud, você adquirirá a habilidade Thunderstorm Summon. Atualmente fundido com a bandeira da Fênix. A Thundercloud Spear, que Bijin lhe entregou, foi projetada para mostrar seu valor real quando combinado com outros equipamentos. A bandeira da Fênix como arma está em torno do grau SS, mas com Thundercloud, pode ser utilizável como grau SSS. Pela descrição, parecia que não havia nenhum requisito estrito para fundi-lo com uma lança. Ariel, podemos fundi-lo com o Eclipse? Nuvem de tempestade, você quer dizer a lança relâmpago? A nota atual do Eclipse é SS, então eles podem.
Neutralizar os efeitos um do outro se combinados. E se for atualizado para SSS? Eles não interfeririam um no outro, mas eu também não esperaria nenhuma sinergia. Então, eu deveria apenas mantê-lo com a lança da Fênix. Tendo resolvido seus sentimentos sobre Thundercloud, Seong Ji-han verificou os pontos de conquista que havia conquistado. Eu tenho 630 mil. Quando ele se classificou pela última vez no top 100 e causou danos à constelação da Estrela Morta, ele ganhou impressionantes 300 mil pontos de conquista. Os pontos de hoje foram um acréscimo significativo a isso. Já é hora de usá-los. O primeiro de sua lista era um upgrade na loja. Depois de adicionar um slot de constelação adicional e um slot de presente adicional, Seong Ji-han prosseguiu com a atualização da loja. Embora 350 mil pontos de conquista tenham sido deduzidos rapidamente, ele ainda tinha muito sobrando. Então não estava muito preocupado. Eu me pergunto o que foi adicionado. Apesar da dedução de 350 mil pontos de conquista, ele ainda tinha uma quantia substancial restante, então ele não estava estressado com isso. A loja de conquistas foi atualizada para LV7. Um item, doação, foi adicionado. Doar pontos de conquista ao sistema pode trazer sorte inesperada. Doe 10 mil pontos uma vez por mês. O que? Seong Ji-han, que tinha grandes expectativas para o novo item, soltou uma risada ao ver a doação. Doação? Eles estão brincando? O limite de nível para cada item foi aumentado. Desbloquear o limite exigirá pontos de conquista. As mensagens do sistema que se seguiram pareciam mais dignas de nota. Ele se sentiu extremamente decepcionado porque depois de gastar tantos pontos de conquista, o item que obteve foi apenas uma doação. Por que eu faria isso? Por que entidades dominadoras como o sistema Battle.net precisariam receber pontos de conquista como doações? Até aquele momento, ele havia jurado nunca doar. Para atualizar a loja de conquistas, todos os itens de atualização inferior devem ser de nível 3 ou superior. Para atualizar a loja de conquistas, você deve fazer 5 ou mais doações. Vendo que um dos requisitos para a próxima atualização da loja eram 5 doações, ele franziu a testa profundamente. Os ricos ficam mais ricos, pensou ele, é exatamente assim. Eu deveria pensar nisso como pontos inexistentes e apenas clicar neles. Com o dedo trêmulo, ele clicou no botão de doação. Você doou 10 mil pontos para o sistema. A energia envolve você. Durante um mês, você acumula menos cansaço. Ele sentiu uma leveza momentânea com essa mensagem, mas seu corpo era o epítome da saúde. Um ligeiro aumento na vitalidade não causou nenhuma mudança perceptível. Além disso, havia limite de uma doação por mês? Além disso, ele teria preferido completar todas as 5 doações de uma vez, se possível, mas o sistema, apesar de aparentemente disposto a aceitar, não permitiu isso. Parecia uma tática para conter o crescimento do jogador. Sem escolha, então, tentando suprimir sua frustração crescente, ele decidiu investir seus pontos de conquista restantes em outros itens. Afinal, para se atualizar, também foi necessário crescimento em outros itens. Entre a longa lista de itens, ele olhou para um item que mudou para todos por 1, em vez do item de classe. Todos por um LV1. Você gostaria de desbloquear o limite para LV2? Você precisa de 250 mil pontos de conquista. A atualização de classificação All for One parecia mais valiosa do que expandir a janela de status ou o inventário. Ele priorizou e investiu os pontos de conquista. O limite para todos por 1 aumentou para LV2. Mais 250 mil necessários para subir de nível? Quando ele tinha 630 mil pontos, ele pensou que poderia comprar qualquer coisa, mas com apenas alguns cliques, 610 mil pontos desapareceram. Tudo o que ele conseguiu foi um estranho item de doação e a qualificação para um upgrade All for One. Há também o slot de presente e o slot de constelação inúteis. Olhando para os meros 20 mil pontos de conquista restantes, ele sentiu uma sensação momentânea de perda. Esqueça, sem arrependimentos. O ponto de conquista não foi algo quase inútil em sua vida passada? É uma conquista usá-los de forma tão produtiva? Ele decidiu pensar positivamente. A caixa aleatória deste mês tem uma taxa de aparecimento de itens aumentada. O item que muda mensalmente na caixa aleatória. Para outubro, o item foi item. Pensando que poderia tentar desenhar mais tarde, ele fechou a loja de conquistas. Mais importante, ele abriu sua janela de status para verificar seus pontos restantes. Seu nível aumentou em 4 neste jogo. Havia uma razão pela qual ele poderia crescer tão rapidamente, apesar de ser Gold Rank. Houve uma mensagem de sistema adicionada. Você é um jogador que domina a liga. Para reposicioná-lo em uma liga que corresponda ao seu nível, é fornecida experiência adicional. Mesmo que isso significasse dar mais experiência, era maneira do sistema incentivá-lo a subir rapidamente. Ele parecia ter recebido um bônus por causar tanto estrago no equilíbrio do jogo. Se eu investir todos os pontos restantes, meu poder marcial chegará a 97. Para a unificação dos 3 dungeons, ele acreditava que precisava de um nível de poder de 100. Agora,
Ele está muito perto de seu objetivo. Desta vez, terei sucesso. Enquanto isso, no mesmo dia, 1º de outubro, aconteceu a partida da Battle.net League do Nordeste Asiático. A partida entre Coreia e Taiwan se desenrolou. A seleção sul-coreana perdeu de novo. Quantas derrotas consecutivas agora, especialmente com a derrota para Taiwan? Estamos quase confirmados na última posição da liga. Quando eles conseguirão sua primeira vitória? Os comentaristas coreanos transmitiram a derrota da seleção nacional com uma voz cheia de tristeza. A seleção sul-coreana ainda não preencheu a lacuna deixada pela saída do Rei da Espada. Principalmente depois de sofrer uma derrota brutal para Taiwan, que era considerado o mais fraco. Eles perderam de novo? Eles até foram esmagados por Taiwan. Eles não conseguem nem competir na parte inferior? Esse é um problema real. Os cidadãos que assistiram a isto começaram a preocupar-se mais com o futuro da seleção do que com criticá-la. Se continuarmos a ser esmagadoramente últimos, a nossa classificação mundial não irá despencar? Certo, mesmo se você olhar para outras ligas, é raro encontrar países com 0 vitórias como nós. O desempenho da nossa seleção atual é quase autodestrutivo. Nossa, vamos acabar como a Coreia do Norte? Mesmo que apareçam masmorras, eles disseram que podemos fechá-las com o dom de exploração. Isso ainda está em teste. E se uma masmorra aparecer, nossa economia estará condenada. Isso é verdade. Embora tenha sido dito que o dom de exploração poderia localizar núcleos de masmorras, ainda não foi provado de forma conclusiva. E só a existência de uma masmorra já é prejudicial ao país. Mais cedo ou mais tarde, Seong Ji-han terá que dar um passo à frente. Exatamente. Por que eles não podem simplesmente adicionar Seong Ji-han à seleção nacional agora? Ei, ele está apenas no nível ouro. Você precisa estar pelo menos no diamante para estar na seleção nacional. Mas hoje em dia ninguém mais tem o desempenho dele. Alguém sugeriu isso antes e foi xingado, sendo chamado de fanático do primeiro. Para se classificar para a seleção nacional era necessário estar pelo menos na Liga Diamante. Mas sugerir que Seong Ji-han, classificado como ouro, foi uma ideia maluca. Não. Você assistiu ao jogo de Seong Ji-han hoje? Ele derrotou Ojo, e de forma esmagadora. Ojo, você quer dizer aquele do Phoenix Corps? Esse gigante? Sim, aquele Ojo. Mas quando Seong Ji-han derrotou Ojo no jogo de hoje, aqueles que estavam familiarizados com os jogos Battle.net ficaram genuinamente surpresos. Cara, até os jogadores diamante o evitariam, certo? É isso que eu estou dizendo. Ele é mais forte que um diamante. Não, eu vi. Parecia que Ojo não conhecia sua própria fraqueza. Ele foi dominado com muita facilidade. Não é isso. É que Seong Ji-han é muito forte. Esse cara, você é um fanático do The First? Assisti ao jogo também. Ojo estava confuso sobre por que estava sofrendo tantos danos. Sim, entrei no fã-clube. Nesse ritmo, a seleção nacional está desesperada. Por que não experimentá-lo? Quanto tempo mais eles durarão? Com a notícia de que Seong Ji-han também derrotou Ojo, um dos novos membros do The First sugeriu experimentá-lo enquanto bebia. Não é nossa decisão. Pudermos, vamos começar uma petição nacional. Já reúne 100 mil assinaturas. 100 mil? Sim, vamos fazer isso agora. Enviando o link. Tudo bem? Tanto faz. Vou assinar, mas isso não vai acontecer. Amigos começaram a participar da petição depois de serem convencidos pelos apelos apaixonados de um de seus amigos. E assim, no dia em que a Coreia do Sul sofreu uma derrota esmagadora contra Taiwan, ironicamente, o número de cidadãos que solicitavam a inclusão de Seong Ji-han na seleção nacional começou a disparar. O que é isso? E isso foi ao ponto de chocar os funcionários do escritório de administração da Battle.net.